Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Critério de divisibilidade por 7. Essa é a fórmula n vezes 168.070 mais 16.807. Com essa fórmula, nós conseguimos gerar números semelhantes a potências de 7. Por exemplo, substituindo n aqui com 1, então 1 vezes 168.070 mais 16.807 é igual a 184.877, que é um múltiplo de 7. E decompondo esse número em fatores primos, o fator primo de maior evidência é o próprio 7. Então essa fórmula gera números semelhantes a potências de 7. Querendo saber qual é a divisão de 184.877 por 7, normalmente utilizamos aqui o algoritmo usual da divisão. Então fazemos a divisão de 184.877 por 7, através desse algoritmo. Veja que nós efetuamos aqui 5 etapas para obter o quociente de 26.411. Não querendo fazer uso do algoritmo da divisão para saber se um número é divisível por um outro número ou não, podemos utilizar os critérios de divisibilidade. Nesse exemplo, eu tenho aqui um critério de divisibilidade por 7, que é um método criado pelo professor Ayrton Torres, aqui com algumas modificações, que são regras que a gente efetua para saber se um número é ou não divisível por um outro número. Então, no nosso exemplo aqui, é um método prático aqui de divisibilidade, onde a gente utiliza aqui a tabuada do número e o número que a gente quer saber se é ou não divisível por 7. Então o algoritmo, o método aqui prático de divisibilidade, ele funciona aqui com subtrações sucessivas. Então, quero saber se o 184.877 é divisível por 7. Então aqui na primeira etapa, veja que no 184.877 termina em 7 e na tabuada do 7, o múltiplo que termina em 7 é o próprio 7. Então coloco o 7 abaixo aqui do 7 e subtraio. Então tenho como diferença 184.870. Repito novamente aqui na parte de baixo, numa segunda etapa. Então o 184.870, o 7 aqui como um algarismo significativo, é o que termina em 7, e na tabuada do 7, quem termina é o 7. Então coloco 7 abaixo aqui do 7, complemento com 0 à direita e subtraio. Então eu tenho a diferença de 184.800. Repito, os 184.800 aqui na terceira etapa. Veja que o 184 aqui, 800, eu tenho 8 aqui como algarismo aqui significativo. Vejo na tabuada qual o múltiplo que termina em 8. É o 28, que é o 7 vezes 4, 28. Então coloco o 28, vai abaixo aqui do 48, complemento com 0 à direita e subtraio. Então tenho uma diferença de 182.000. Repito novamente os 182.000. Veja que o 182 termina em 2. E na tabuada do 7, 7 vezes 6, 42. Coloco 42 alinhado aqui, abaixo do 2, complemento com 0 à direita e subtraio. Tem o valor de 140.000. E numa última etapa, repito os 140.000. Então veja que o 14 aqui termina em 4 e na tabuada do 7, 7 vezes 2, 14. Coloco o 14 aqui alinhado, também com o 14 aqui
140 mil e subtraio. E o resultado, aliás, a diferença é zero. Então, 184.877 é um número divisível por 7. Agora repare aqui na última coluna, os números destacados aqui. 2 fazendo a leitura de baixo para cima. 2, 6, 4, 1 e 1. É o quociente da divisão de 184.877 que eu tenho aqui. Então 26.411. Então, fazendo a leitura de baixo para cima, de um dos fatores da tabuada aqui do 7, é o quociente da divisão de 184.877. Se você quer se inteirar mais sobre esse tema, esse assunto, acesse os estudos de número 120 e 432 no site Os Fantásticos Números Primos. Solicite gratuitamente o livro Triângulo Retângulo através do e-mail contato@osfantásticosnumerosprimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, curiosidades, jogos matemáticos, vídeos, bem como os livros digitais sobre sequências numéricas. Muito obrigado e até a próxima.